A maior bênção pode acabar sendo também a maior maldição. Hoje a gente está aqui para falar de imortalidade, um tema que eu sempre achei interessantíssimo, mas que raramente é trabalhado como poderia nas obras. O maior desejo humano talvez seja o de não morrer, ou pelo menos de estender um pouquinho a vida. E é por isso que na fantasia a gente tem tantas raças com expectativas de vida diferentes da humana. E se você vive 500 anos, é também lógico que a sua infância, adolescência, vida adulta, velhice aconteçam em momentos diferentes da cronologia. Mas essa diferença não afeta só você, como também afeta as pessoas que se envolvem contigo. Imagina, um amigo querido, você vê da infância à velhice dele, você testemunhou uma vida inteira, enquanto o tempo parece que só para você não passou. É nesse sentido que uma bênção pode ser, na verdade, a maldição da imortalidade. Tem 6T High Elf, ou depois de 120 anos eu cansei dessa vida de High Elf, a princípio pode parecer mais um dos mangás trash de Isekai a partir do seu nome, mas na verdade é uma pérola escondida. Nessa história existem duas raças que vivem muito mais do que as outras, a dos elfos e a dos High Elves. Elfos vivem muito mais do que humanos, mas os High Elves são a raça primordial dos elfos, antes deles terem se miscigenado. Eles vivem por 1000 anos e mesmo após morrer, eles se tornam espíritos que habitam a natureza até o final do mundo. Essa é uma verdadeira imortalidade e o Aesir, que é o nosso protagonista, ainda é diferente dos High Elfos, porque ele foi reencarnado depois de uma vida na Terra. E por causa disso, ele tem um senso de curiosidade e, diferente dos outros High Elf, ele sabe que o mundo pode ser muito interessante. Então ele resolve deixar a casa isolada da sua raça após 120 anos e começar a viver aventuras. Nós já somos pegos de surpresa nessa história quando o Aesir encontra sua primeira cidade e decide que gostaria de aprender um pouco sobre metalurgia com um anão. Mas a surpresa não vem só do fato dele querer aprender com uma raça que a princípio tem uma rivalidade com a sua, mas dele falar que estaria disposto a aprender durante os próximos 10 ou 20 anos, como se ele estivesse falando de meses. E o que faz essa história ser tão especial é exatamente isso, que dentro de apenas um capítulo, às vezes se passam décadas. O mundo à volta do Aesir muda, o patrulheiro que lhe dá boas-vindas à cidade se torna o capitão da guarda, e então em uma nova visita, ele agora está aposentado e no final da vida. E ao longo de tudo isso, o Aesir continua o mesmo, aprendendo com o mundo, claro, mas causando reverberações com as suas atitudes que dão frutos gerações depois. E apenas por ele ser imortal que a gente pode ver seus resultados. E também o peso imenso dessas ações para os outros, que para ele foram coisas pequenas, ou coisas que ele sequer lembra. No capítulo 4 do mangá começa o arco que melhor simboliza o que eu acho fantástico nessa obra, quando o Aesir conhece a Kaira, uma espadachim de um estilo de luta descreditado. Ela tem que ganhar a vida usando a espada para números circenses na rua, mas por causa de um interesse súbito, o Aesir decide virar aprendiz dela. E esse mero interesse, que é passageiro na perspectiva dele, em que anos são apenas semanas, para humanos é um interesse e dedicação admirável, que inclusive muda a vida da menina. Ela, que nunca tinha ensinado ninguém, tem seu primeiro aprendiz. A rixa dela com outro dojo é solucionada pelos amigos do Aesir. E então, quando ela descobre que lhe faltava experiência para ser mestre dele, ela parte numa jornada de anos para ser capaz de se tornar a mestre que ele merece ter, enquanto ele cuida da sua mãe e do dojo. Mas quando ela volta da jornada, ele precisa partir para ajudar uma outra amiga. E é então que a tragédia começa a ocorrer, porque a Kaira quer retribuir ele por tudo que ele fez. Mas agora o Aesir vai partir. E as suas palavras sem malícia acabam cortando mais fundo do que lâminas na garota, quando ele diz que mesmo que não seja com ela, décadas depois ele poderia voltar e aprender com os discípulos ou até filhos dela. E ele diz isso mesmo sem qualquer maldade, porque décadas para o Aesir são meras semanas. Só que décadas para humanos podem ser uma vida inteira. E a menina que teve a sua vida mudada pelo Aesir é obrigada a enfrentar a dura realidade dessa diferença de longevidade entre as raças. Nessa cena, a amiga elfa do Aesir não tem nem coragem de dizer uma palavra e apenas se mantém de cabeça baixa pedindo desculpas à humana. Nesse momento, a Kaira promete passar sua espada para os seus descendentes, que seria
mais uma tragédia que nós só vamos descobrir capítulos depois. Mas ela pede pro Aesir que ele prometa ao menos visitá-la mais uma vez antes que ela morresse. A história da Caerra não termina aqui, e conforme as décadas passam, a gente ainda ia chorar muito com essa e tantas outras histórias das pessoas que se relacionam com o imortal. Mas o que nós temos a aprender com essa história, dessa rapsódia de tantos personagens épicos que vão aos poucos cruzando a vida do nosso imortal Aesir? Eu acho que se eu tivesse que falar uma coisa, além do óbvio de que eu gostaria de viver pelo menos 1000 anos, é que a vida passa muito rápido e que a gente reflete, assim como os personagens que passam pela vida do Aesir aprendem, que a vida é também muito simples. A maneira que o protagonista escolhe e vai atrás dos seus interesses, se parasse por aí, eu acho que todo mundo concordaria em dizer que é bem reprovável. Mas o detalhe é que, independente da maneira como ele escolhe seus caminhos, a sua disciplina para com eles é nada senão admirável. Afinal, por qual motivo tomamos as escolhas que a gente toma na nossa vida? Será que a gente pode dizer mesmo que elas são sempre mais complexas e bem pensadas do que a mera curiosidade do Aesir? Independente do quão certos nós estejamos nas nossas escolhas, nós conseguimos mesmo dedicar a nossa vida por décadas a elas, como o Aesir faz todas as vezes? Essa história é tão formidável para mim porque, apesar dela ser sobre a imortalidade, algo que não existe na vida real, ela ensina sim muita coisa sobre a mortalidade. O Aesir não vive apegado a apenas um caminho pré-determinado. A sua vida e interesses são leves, ele não sabe onde ele vai estar no futuro. Eu acho que daí justamente vem a graça da sua vida. Mas ao mesmo tempo, ele é intensamente envolvido em tudo que ele decide fazer. E é nessa balança de manter seu interesse e futuro livres, mas levar extremamente a sério tudo que ele decide fazer, que eu acho que o Aesir toca os personagens que cruzam seu caminho. E que com certeza toca todos nós mortais que lemos sobre a jornada desse imortal. De como ele nos dá exemplo de que às vezes a gente está tão focado na maneira que a gente quer que algo ocorra, que a gente fica só olhando para aquilo e quando percebe, a vida já foi embora como um sopro. E de que em outras, a gente fala e prega de que a gente leva tanto algo a sério, mas a gente não consegue se dedicar nem por um ano àquilo que deveria ser essencial para os nossos planos de vida. O mangá do elfo, como eu chamo carinhosamente esse título enorme desse mangá, ou o mangá do Aesir, a época de publicação desse vídeo está no seu capítulo 20, que não é tanta coisa, mas já é mais do que suficiente para você dar uma olhada e vir aqui partilhar com a gente quais foram os seus momentos favoritos dessa jornada do nosso imortal.